Sejam muito bem-vindas para o nosso Pode Lapidar, o melhor e o maior podcast do empreendedorismo feminino no Brasil, viu, minha amiga? E hoje a gente está com uma convidada diretamente de Niterói para o mundo. Por que não? Que veio aqui compartilhar um pouquinho sobre empreendedorismo numa área tão masculina que é a área da refrigeração. Seja muito bem-vinda, minha queridíssima Graziele da Vinci, da Eletrofrigor. É um prazer estar aqui. A Tati é uma amiga de longa data. Essa coisa do feminino que você traz muito, né, Tati? Foi isso que nos conectou. Né? A gente participou do processo de aceleração da Ernst Young e nunca mais a gente se desgrudou, né? É muito bom. Muito obrigada, Tati, pelo convite para estar aqui, para contar um pouco da minha história e também um pouco sobre liderança. Parabéns pelo canal e ouvir tantas mulheres, poder compartilhar tantas trajetórias. Parabéns pela iniciativa, pela escola, por tudo. Você realmente é uma estrela, amiga. Eba! E o que a gente vai ensinar para essa mulherada, para essa audiência maravilhosa, amiga? Conta um pouquinho quem é a Grazi, né? Como que a Grazi entrou nesse mercado de refrigeração? Conta um pouquinho da grandiosidade, né, que você vem construindo no Rio de Janeiro. E eu tô aqui, ó, de dedinhos cruzados para chegar logo em São Paulo, hein? Se Deus quiser. Tudo começou com a história da minha família, né? Meu pai foi técnico de refrigeração e climatização, então minha casa era uma casa de trabalhador, nosso quintal era uma oficina. Minha mãe vendia Tupperware. Então, a gente sempre teve a vida de muito trabalho duro. Com eles eu aprendi essa questão de a gente se dedicar muito ao que a gente faz, porque realmente dá frutos. E ele tinha uma oficina, mas ele era um incrível técnico, mas não era muito bom de administração financeira. E eu acabei entrando nos negócios da família meio que para administrar um pouco a oficina. E me apaixonei por essa questão da administração. Então, fui emancipada aos 16 anos para ser sócia dele na empresa, uma prestadora de serviço lá na cidade de Paracambi, no interior do estado do Rio. E mais tarde fui fazer administração, contabilidade e até para falar um pouco das mulheres, né, que a gente realmente tem que buscar qualificação para a gente poder gerir os nossos negócios, sejam pequenos ou grandes. Isso me deu também uma visão de crescimento, né? Então, de lá para cá, deixou de ser a oficina, que ficou lá em Paracambi, depois vim empreender sozinha em 2010, foi quando eu criei a Eletrofrigor, para oferecer uma experiência diferente para o profissional do segmento, porque eu lembro que, quando eu era criança, não tinha muitas lojas e meu pai era um cara muito, muito humilde, no sentido até de vestir. E a gente não era muito bem recebido, era um pouco discriminado. E aí, mais tarde, em 2010, quando eu fundei a Eletrofrigo, eu falei, eu quero criar um varejo que seja acolhedor, um varejo que seja confortável, uma loja fora dos padrões tradicionais. Porque se a gente fala de loja de refrigeração, geralmente vem na ideia uma loja como se fosse uma borracharia, uma coisa, sei lá, meio suja. E a Eletrofrigo veio mudar o segmento com esse perfil. A gente até já teve vários prêmios, a gente é inspiração para muita gente, eu recebo muita gente falando sobre isso, e é muito bacana. E hoje, em especial, eu acho que, para compartilhar aqui, o que eu estou vivendo aqui hoje em São Paulo, eu vim para concorrer a uma indicação de um prêmio muito importante do segmento, do prêmio Troféu Oswaldo Moreira, que é a personalidade do comércio. Então, olhar para trás e poder ver que o mercado também reconhece o trabalho que a gente faz é muito bacana. Então, estou muito feliz. A gente não sabe ainda a decisão do que vai acontecer hoje, mas estar aqui entre os 3 indicados é muito importante, tá? Então, essa é um pouco da minha família, da minha vida. Isso aí, amiga. Você é um orgulho nacional, né? Um orgulho na refrigeração. Eu tenho certeza que o seu pai, onde ele estiver, ele está morrendo de orgulho de você. Assim como eu também tenho certeza que meu pai também deve estar muito orgulhoso, sabe? Eu peguei muito essa veia, né? Ó, quem não tá vendo, a gente tá emocionada aqui. Vai pro YouTube. Tá tocando o coração. Exatamente. Eu também peguei muito essa veia do meu pai vendedor. Né? Meu pai sempre trabalhou, ele trabalhava na Volkswagen, depois ele teve lojas de automóveis em Santo André. E meu pai sempre foi acordava muito cedo, estava sempre ali olhando para o cliente chegava, falava, eu quero um carro X, ele ia atrás, buscava. E eu também tenho muito disso, assim, sabe? Então eu honro bastante também a minha família e o meu pai, porque ele ensinou isso, sabe? Tati, você precisa fazer o que o cliente quer. Sim. Claro que muitas vezes o cliente não sabe até Exato. o que ele quer, então a gente tem que dar soluções corretas, né? Mas esse desejo, sabe, de fazer mais, de fazer diferente, de ouvir e de criar produtos, né? No nosso caso aqui na escola, na EBEM, a gente cria produtos,
cria imersões, cria projetos, sempre pensando no cliente em primeiro lugar. Então, que lindo, né? A gente começou já o podcast aqui com bastante emoção, honrando os nossos pais, que são estrelinhas hoje, que estão no céu e sempre nos guiando, né? E eu tenho ainda o privilégio de ter a minha mãe aqui comigo, e eu contribuo e eu distribuo. Quem tá, né, quem vive aqui no nosso ecossistema da EBEM conhece a minha mãe, que ela está sempre por aqui, então eu divido, tenho o privilégio de dividir e de também aprender muito com ela essa questão de encantamento, de cuidado, de acolhimento. Isso é muito legal, né? Então, de fato, Grazi, nós somos a soma, né, dos nossos pais. E isso é muito bacana, e tenho certeza que a tua mãe, que também é estrelinha, deve estar muito feliz com a tua jornada. E, amiga, você já ganhou hoje, sabe? Só o fato de você estar entre os finalistas, eu já tenho certeza que você já ganhou, já estou aqui brilhando. Aliás, eu já estou combinando para a gente tomar um vinho pós, né? Que vai ser na minha casa, com a nossa amiga portuguesa que está chegando, a Marta está chegando lá de Portugal, porque você já ganhou. Independente se é o primeiro, segundo ou terceiro lugar, olha onde você está. Sim. É muito legal, até para falar para as mulheres, a gente acreditar na gente também, né? Porque quando eu criei essa loja, óbvio que todo mundo questionou, né? Mas por que a gente tinha, na primeira loja a gente botou piso branco? Então, mas por que piso branco? Não, porque eu quero que a loja seja clean, bonita, iluminada. Eu acho que as mulheres também se permitir ouvir a intuição do que é bom, até porque a gente também tem essa coisa do cuidado, você sempre fala isso, né, Tati? E em qualquer negócio, até na refrigeração. E também deixar de... acho que muito tempo atrás a gente tinha esse estereótipo de que a gente tinha que ser masculina, né? Então, se é da refrigeração, a gente tinha que estar de macacão. Desmistificar isso, que a gente pode ser feminina, que a gente pode falar gentilmente, que a gente vai ser respeitada. É uma curva de crescimento, de crescimento não, né? De conquista de espaço que a gente vem alcançando. E também no nosso segmento. Então, eu fico feliz de poder ser eu, ser um pouco doce, um pouco dura, mas ser sensível também nos meus negócios, com as relações profissionais que a gente tem, né? Então, a indicação é de personalidade, que tem a ver com esse jeito, né, que veio da minha família, não só de ser tão trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, também buscar a inovação e inteligência para o negócio e poder ter a minha impressão particular no negócio, né? O meu jeitinho lá na operação da Eletrofrio. Então, para as mulheres não deixarem também de aplicar isso na vida, né, e nos negócios delas, porque essas particularidades é o que fazem a diferença. Você sabe, Grazi, que eu já empreendo há 23 anos. E você? Eu já tenho que fazer conta, gente. Eu tenho, acho que mais de 30 anos mais de 30 anos. E eu era muito brava. Por quê? Porque quando eu comecei a empreender, eu tinha 21 anos de idade. E as minhas referências de empreendedorismo, eu sempre gostei de biografia. Eram homens, eram masculinas. Sabe que comigo também, sempre que eu li, sempre foi biografia de empreendedores homens, não tinha história de mulheres, é verdade. E o que acontece, né? A gente está aqui, né? A gente está aqui na Casa da Empresária, né? Que é o meu prédio próprio, de 4 andares, é muito confortável aqui no Alto da Lapa. E a minha mãe falava, né? A minha sala fica no segundo andar. A gente está no terceiro andar aqui, que é o nosso andar de podcast. A minha sala fica no segundo andar. A minha mãe falava que quando eu pisava na recepção, o meu piso era tão, sabe, a minha pisada era tão forte que todo mundo que estava ou tomando um cafezinho, ou conversando, ou se alinhando, né? Ali no meu andar ficavam mais de 20 pessoas comigo, todo mundo sentava na cadeira com medo, assim, sabe? Então, eu tinha a liderança do medo, eu tinha a liderança da imposição, eu tinha a liderança, Grazi, porque eu era muito jovem, né? Comecei a empreender muito, muito cedo. Então, eu trabalhava até com profissionais mais velhos de idade do que eu. Então, eu achava que eu tinha que liderar pela autoridade. Eu tinha que liderar pela braveza, sabe? E não é. E isso sempre doeu o meu coração, porque era o que eu achava que eu precisava para ter sucesso. No entanto, eu sempre tive muito sucesso, né, financeiro, nesse caso. Eu venho de uma família extremamente simples de Santo André, então, para mim, o sucesso financeiro era, tipo, ganhei na vida, era ter sucesso financeiro. Sim. Hoje, desde 2015, eu sei que sucesso não é só financeiro, né? Sucesso, de fato, é você ter paz, é você ser uma pessoa boa, é você ajudar com outras pessoas, é você contribuir, é você ensinar, é você colaborar, é você ser do bem, né? É você, de fato, construir algo e sempre ajudando outras pessoas. Mas até então, eu achava que era ter dinheiro, né? Descobri isso em 2015, foi quando a chave virou. E quando a chave virou em 2015, a gente está falando isso de 8 anos atrás.
foi quando eu comecei a enxergar a liderança muito mais colaborativa, a liderança muito mais participativa. Comecei a entender a liderança pelo exemplo, pelo olho no olho, a liderança coach, né? Eu me formei em Master Coach, me formei em hipnoterapeuta, me formei em treinadora de inteligência emocional. E foi quando a minha vida começou a ficar propositiva. Então, tudo isso para te perguntar, Gra, como é o seu processo de liderança nesse mercado tão masculino e que, de fato, você deve liderar? Quantos colaboradores você tem lá? Hoje nós estamos 70 pessoas. Então, como é a sua liderança hoje, como ela foi no passado? E falando de liderança, eu acho que o maior valor que eu tenho na Eletrofrigor hoje é, efetivamente, viver a liderança que eu sempre tive. Eu sempre fui sensível, eu sempre fui, assim, de ser muito próximo das pessoas. E, quando eu trabalhava em família, isso era visto mesmo um pouco como fraco, porque quando a gente é muito gentil, as pessoas podem ver isso como um sinônimo até assim de, ela é boba, né, frágil. E na Eletrofrigor, desde 2010 eu trabalho sozinha, né, eu não tenho sociedade, eu trabalho realmente uma líder sozinha. Não tenho nenhuma pessoa dividindo a autoridade das tomadas de decisão comigo hoje, a não ser a colaboração que eu tenho com a minha equipe. Eu sempre fui divertida, a gente ganha algum grande negócio de celebrar as pequenas conquistas, até de me emocionar quando a gente recebe, igual hoje, a gente está aqui para participar desse evento, ou até para chorar quando o sentimento de segurança, eu divido isso com o time que divide a liderança comigo hoje, né, da operação. Então, eu consigo ter na Eletrofrigo, essa liderança leve, né? A relação com os meus fornecedores, com os parceiros comerciais. Então, o maior valor que eu construí e que eu acho que é o grande tempero, o grande fermento da Eletrofrigo é essa liderança gentil e colaborativa. Desde que a gente comecei com 4 pessoas, eu tinha 4 funcionários que ajudavam, era a caixa, o estoquista, né? Desde então, a gente celebrava toda a festa de final de ano, escolhia o melhor restaurante da cidade para a gente celebrar. Desde quando a gente tinha apenas 4 pessoas, para realmente envolver as pessoas com as metas, com os objetivos, para que eles pudessem sentir parte do negócio. E quanto mais a gente cresce, né? Hoje com 70, a gente está com 3 lojas, a gente tem e-commerce, a gente vende para o Brasil todo, a gente fica mais distante da operação. Então, se a equipe não tiver a liberdade de poder comentar ou falar de alguma coisa que está dando errado, uma sugestão de melhoria. Óbvio que com os processos a gente consegue minimizar muitas coisas, mas se eles são ouvidos, eles se sentem parte, isso realmente faz com que o crescimento seja mais natural. É muito lindo, Gra, e que bom que você teve essa sabedoria. Eu acho que foi essa falta de sabedoria que me fez montar a EBEM, né? Que me fez realmente ter uma escola de empreendedorismo para ensinar as mulheres, né, a liderarem, a terem muito mais inteligência emocional, a elas entenderem de fato, né, que primeiro a gente precisa vender para o time interno, para aí então que a gente conquistar, né, os clientes externos. Então eu não tive isso. Por isso que realmente eu acho que dentro do meu coração foi criando esse desejo de ajudar cada vez mais as mulheres empreenderem mais e melhor. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa mentoria ou essa sabedoria, o que eu construí em 15 anos, né, eu teria feito em 5. Mas era a referência que eu tinha no momento. E Sim. Hoje, graças a Deus, a gente está aqui firme e forte, podendo ajudar as mulheres a comunicarem, a se comunicarem melhor, a, de fato, darem um feedback muito mais assertivo para o seu time, né? Liderar de uma maneira inspiradora, né? Realmente ouvir o time. Então, hoje a gente trabalha muito todos esses aspectos e vai desenvolvendo para que tenha uma gestão muito mais humanizada, né? Hoje, acho que não existe uma empresa que dê resultado se não for humanizado. Sim. E conta pra gente também, Gra, qual que é o poder da mentoria, né? A gente se conheceu, né, num programa de mentoria, foi muito bacana porque a gente teve o privilégio de ter a melhor mentora, sim, né, de todas, sim. E a nossa maior empresária brasileira, que é a Luísa Helena Trajano. Sim. Eu me inspiro muito na Luísa, falo sempre o nome dela, sou eternamente grata, né, porque ela esteve aqui nesse prédio. Que legal. Ela andou, né, todos os andares, ela ficou mais de 3 horas comigo e com meu irmão mais velho, que é meu sócio, olhando números, olhando indicadores, realmente mentorando. E isso foi, assim, um maior divisor de águas da minha vida.
Para você, Gra, o que é o programa de mentoria? O quanto ele acelera, o quanto é importante você estar no meio de outros empresários, de outras empresárias, o quanto você fazer uma ligação, tomar um café, realmente aprender com quem já né, fez a trajetória, evolui no seu dia a dia como empreendedora maravilhosa, Sim. carioca que você é. É muito disso mesmo, né? O networking que a gente faz é incrível. Conversar com quem já está mais adiantado que a gente ajuda muito. Não só a gente perder um pouco dos medos que a gente tem, né? E que a gente pode perguntar nesse momento dessa sua dificuldade, o que você fez, né? Então, os programas de aceleração, principalmente esse que a gente viveu, que era um programa feminino, é muito legal porque nós temos desafios como mulheres empresárias muito diferentes dos homens. Alguns desafios de estar no segmento muito tradicionalmente masculino, que é o meu, então muitas vezes a figura feminina ainda não tinha tanto respeito, tanta credibilidade. Então, quando você também ganha o apoio, né, que é meio que uma credencial, né, estar nesse grupo que a gente está, nos dá uma credencial de confiança, de credibilidade. Então, até eu percebi isso, que depois de ter passado pela aceleração, não só pelo conteúdo que eu aprendi, mas pela visibilidade que a gente conquista quando você é selecionada para o programa, que também não é uma seleção fácil, né? Eu tenho algumas amigas que tentaram também não conseguiram entrar porque o processo é seletivo mesmo, né? Tem muito perfil comportamental, porque a gente conversa com elas, falando da Luísa, da Sônia, da Esther Chatan, da Cristuna, que também todas foram minhas mentoras, é assim que a gente conversa com elas, então, você vai executar quando? É para amanhã? Mês que vem eu quero saber como é que andou isso aí. Então, você fica com um acompanhamento. E, diante disso, a gente se cobra, que tem que fazer acontecer. E se nós não somos as tomadoras de decisão, né, efetivamente, a coisa acaba não andando. Você tem que dividir a decisão com outra pessoa, e a pessoa não está vivendo aquela mentoria junto com você, então não está na mesma sintonia, vamos dizer assim. Então, acho que o fato de ser também um fator de escolha, de que nós que vamos ser selecionados para o programa, temos que ser as mulheres que tomam a decisão no negócio, porque a gente é influenciada por esse relacionamento. Fantástico, Gra. E é muito legal também esse poder da ação. Né? Eu falo muito que realmente a diferença, né, daquela pessoa que tem resultado para aquela que não tem é o poder da ação. Né? Tem muitas pessoas que têm conhecimento, muitas pessoas sabem muitas coisas. Eu sei sobre isso, eu já ouvi falar sobre isso, mas não aciona, não faz nada. Sim. Então, esse poder, né, eu sempre tive, sabe? Esse perfil executora. Né? Então, eu tô lá, às vezes, assistindo um filme no Netflix. Aí eu vejo, gente, eu acho que eu vou implementar isso. Aí, às vezes, eu tô, sabe, no momento de lazer ali no Instagram. Falo, nossa, acho que eu vou fazer sobre isso. Então, é o poder da ação. Sabe, quando eu vejo algo, eu já anoto, né? Já faço uma anotação mental ou até física ali no celular e já coloco como planejamento para agir no dia seguinte. E você tem muito esse poder da ação, né? Conta isso, Gra, porque para ser empresária, a gente precisa ter muita coragem. Né? E coragem, né, vem da palavra em latim cor, né, que significa coração, e agem de ação. Então, você agir com o coração. E nós, mulheres, muitas vezes a gente age pela intuição. Mas olhando todos os indicadores, olhando toda a probabilidade, olhando sim o mercado, fazendo uma pesquisa, sabendo que realmente a gente vai dar aquele passo, aquele grande passo, mas que seja um grande passo que você não bata a cabeça, que você não dê um passo maior que a perna, que você caia, né, que você passe por momentos ruins. Então, como que você tomar decisões assertivas, com coragem, agindo com o coração e com a intuição feminina? Eu acho que tem um pouco de tudo isso, né? Mas primeiro eu sempre tenho metas para alcançar. Eu começo o ano com metas da empresa. Minha empresa é uma empresa de varejo, então são metas financeiras, meta de aumento de número de clientes, aumento de número de negócios. E aí, com isso, a gente vai implementando controles para poder mensurar tudo isso, seja um software, um ERP inteligente, ou pode ser também outras ferramentas de venda, um CRM bacana. E se eu tenho uma meta e eu sei o quanto eu vou ganhar financeiramente se eu alcançar aquela meta, isso me dá uma propulsão, é meio que um motor de execução. Então, penso numa meta super grande, lá, um número, e como é que eu desdobro esse número num planejamento e divido entre a equipe, né, o que a gente tem que fazer para alcançar o número. Então, isso me faz ser uma mulher muito executora, porque a gente consegue perceber que dá para chegar lá quando a gente desdobra a meta. E aí envolve o time com o que cada um tem que fazer para, no final do ano, a gente ter aquele momento de celebração. Então, eu acho que o que
que eu tenho hoje de poder muito bom é o poder de execução, né? Que muita gente tem ideias boas, né? Tem muitas boas ideias, mas se a gente não tem poder de execução, não adianta ter as ideias. E claro que ao longo do caminho, né, do ano, que conforme a gente vai buscando os parceiros ou desenvolvendo a equipe, tem sim a intuição, a emoção. A intuição nada mais é do que um monte de coisas que você já viveu, né, ou que você leu num livro, ou que você aprendeu na universidade, numa pós-graduação, em tudo que você se doou ali para captar de informação que em algum momento aquilo se conecta para dizer, vai. Né? Então, não dá para explicar muitas vezes por que você acha que isso vai dar certo. É a minha intuição. E não minimizar a intuição, sabe? Porque tem muita coisa que fica guardada e, nesse momento que você precisa, o cérebro te organiza essa informação para te dar a tomada de decisão. Então, eu vivo muito dessa coisa da intuição, mas o que me faz o grande poder de execução, de fato, é querer alcançar a grande meta. Amiga, e a gente sabe, né, que realmente o que move uma empresa, o que faz uma empresa ficar sólida, né, ela realmente ficar estruturada, é a cultura empresarial. E eu sei, né, eu já estive lá algumas vezes na tua empresa e sei o quanto você trabalha muito bem a missão, a visão, os valores. E você tem uma liderança totalmente aberta, você fala de números com o seu time. Olha, o nosso faturamento esse ano é tanto, o nosso crescimento é tanto, o DRE é tanto, o EBITDA é sobre tanto. Você tem essa gestão às claras com o time, essa gestão aberta. E como que você realmente movimenta a cultura empresarial do teu negócio? Tenho, sim, alguns números. O faturamento a gente fala em todo mês. Vamos lá, rituais, falando de cultura. Adoro! Né? Vamos para esse papo que a gente ensina. Gente, isso realmente é o beabá. Uma empresa, para ser sólida, ela precisa ter muito bem a cultura empresarial ali definida. Né? Então, missão, visão, valores, princípios, propósitos, né? Tem que estar realmente não só na parede, mas no coração de cada empresária. E na ponta da língua também. Sim. Porque muitas vezes, né, já chegou algumas alunas aqui e falaram, não, a minha empresa tem, Tati, missão, visão, valores. Eu falei, mesmo? E qual é? Aí a pessoa não sabe. Sim. Então, precisa pelo exemplo, né, sim, amiga? Vai muito do líder. A gente fala que muitas vezes culpa a equipe, né? Mas será que a gente está realmente comprometido? Primeiro, quem tem que se comprometer somos nós no papel da liderança, né? Então, eu tenho, sim, a missão, visão e valores bem clara. A gente tem alguns rituais. O primeiro ritual é quando a pessoa chega na empresa, que ele faz aquele onboarding, que é o primeiro contato que ele tem. O RH recebe e já explica tudo isso, vai falando descritivamente. Outra coisa também é de PowerPoint, né? Não pode ser só um PowerPoint. Tudo que a gente se propõe a escrever e colocar nas paredes tem que ser efetivamente vivido. Mas eu acho que tem a ver comigo. O líder também não pode inventar um propósito que não se conecta com ele. Dizer que vai ser doce se ele não é doce, né? Ou, não digo que são doce derretido, mas no sentido de que vai ser gentil, tem que ter a ver com ele. Porque se ele não representa, fica parecendo mesmo que é uma coisa meio falsa. Mas a gente tem a cultura, missão e valores, a gente tem os inegociáveis. Você lembra qual é a missão da tua empresa? A missão é servir nossos clientes com informação, inovação, a maior variedade de peças e produtos para refrigeração e climatização, com um atendimento totalmente diferenciado. Uau! É grande, hein, amiga? Será que os colaboradores conseguiram decorar? Você pode fazer uma pesquisa lá com eles. A gente tem um café mensal. Sim, a gente tem um café mensal que todos os meses, na primeira terça-feira do mês, numa das lojas, primeira quarta-feira do mês, todo mundo chega às 7h30 da manhã, bem mais cedo do que o horário tradicional, e a gente tem um grande bate-papo, onde a gente repete tudo isso, missão, visão e valores, a gente fala o que está acontecendo, se a gente vai participar de uma feira, se a gente trocou o sistema, a gente fala do faturamento, se a gente alcançou a meta, se não alcançou a meta, a gente faz uma apresentação de todo mundo que foi promovido, a gente faz a apresentação de quem está chegando na empresa, das pessoas que estão fazendo aniversário de empresa. Falando de cultura, o que a gente tem mais que celebrar na nossa empresa são os aniversariantes de empresa, porque aí é que fica onde bate o coração, aonde a multiplicação desse jeito de ser da nossa empresa vai se multiplicando, o conhecimento também vai multiplicando. Então, é um momento muito bacana, além de também celebrar os aniversariantes, que a gente faz festa mesmo, canta parabéns e tudo. Mas os aniversariantes de empresa, eles são esses multiplicadores que já sabem como tem que fazer, já conhecem até também da operação para multiplicar, é a partir deles que a gente cresce. Então, criar esses rituais é muito importante para, não só na hora que ele entra na empresa, saber do jeito que a gente vive, mas viver no dia a dia. Também temos o Por Dentro da Eletrofrigo, que é um quadro bem grandão que está em todos os departamentos, no departamento da logística, na venda, na compra. A empresa tem vários departamentos, né, fisicamente separados, e está lá tudo isso que a gente está falando aqui, de missão, visão e valores, e os negociáveis,
Porque para você viver bem, Tati, tem que ter alguns protocolos, né? Isso, uns combinados. Com uma relação duradoura, longa, não só na vida profissional, mas na pessoal também, você vai participar, vai viver momentos que você vai ter que conversar difícil, falar coisas que incomodam, porque se eu não falo do que eu não estou me sentindo bem em relação ao trabalho do outro, como é que ele melhora? Pode ser que naquele momento ele possa ficar incomodado de que a gente está reclamando ou que está pontuando, mas se o objetivo é consertar, não tem estresse, né? Então, a gente normaliza o desconforto através de feedbacks constantes, a liderança é preparada para isso, e isso vai fazendo com que a gente consiga resgatar as pessoas, treine elas, né? Isso também faz parte da nossa cultura, essa vivência de normalizar esses papos, sabe? Porque nem sempre a pessoa não entrega, não é porque ela não sabe, porque às vezes ela não foi treinada, ou porque ela vem de uma cultura que ela não pode colaborar, porque fora da empresa, até falando do meu entorno, onde eu estou estabelecida, eu tenho amigos empresários que não compartilham do mesmo ponto de vista que o meu sobre gestão. Então, se a gente traz alguém de fora que não está acostumado, de que ele pode falar, de que ele ali pode ser ouvido, que ele pode criticar alguma coisa que está errado, como é que ele vai efetivamente contribuir para o nosso crescimento? Então, esse ambiente de liberdade, de expressão, também tem que ser. Eu vou falar de conversa difícil, mas sem ser agressivo. Então, há um inegociável que é conversas agressivas. Não pode rolar. A gente vai falar sempre, mas de uma forma gentil, educada. Outra coisa, temos muita gente jovem de 20 anos, e temos outros de 50, 60. A promoção da diversidade, do etarismo, de tudo, de religião, de opção sexual, isso é o que traz o mundo para dentro da minha empresa. Então, ter esse respeito, esse protocolo, que também é o inegociável, né, o distrato dessas pessoas, a gente já teve desligamentos por isso. Conflito de interesse. Então, na hora que você vai desligar alguém, é muito mais fácil, porque a pessoa sabe que ela infringiu uma regra que é inegociável. Então, falando de cultura, a gente pratica isso nesses rituais, e os líderes estão sempre... Eu sou uma líder que estou em contato com eles. Toda semana a gente tem reuniões protocolares, né, do que vai ser entregue durante a semana para o grande objetivo, e a gente fala sobre isso. Aí, como se tem algum desvio na equipe, eles trazem isso para as conversas. Graça, como é que você acha que eu devo conduzir? Então, a liderança a equipe é reflexo da liderança. Então, se a gente cria os rituais e cria os protocolos, todo mundo tem que estar realmente engajado para que a coisa flua. E eu acho que isso também traz aceleração do meu crescimento, traz muita gente mais satisfeita, querendo contribuir, essa coisa de mostrar também onde a gente está chegando, o plano do crescimento, engaja a equipe, porque eles se sentem parte disso. Então, eu falo que a maior conquista que eu tenho na minha carreira profissional é poder ser eu, né, ser engraçada, divertida, acelerada, né, e ainda assim conquistar o respeito de todo mundo. E a gente trabalha nesse ambiente cercado desses protocolos, mas que não é uma coisa chata, sabe? É isso que permite que a gente tenha efetivamente uma vida leve no relacionamento com a equipe. E essa diversidade de gênero, de tudo, traz vida, sabe, para a empresa. Então, eu sou aqui madura, às vezes converso com os meninos de marketing, têm 20 anos, né, e eles trazem essa coisa jovem, até o vocabulário jovem para o nosso ambiente de trabalho. Que legal, gente. Muito lindo tudo isso que você falou. Realmente você deu uma aula aqui de gestão, porque, de fato, Gra, é fundamental, né? A empresa, ela é, sim, o reflexo da dona, né? Eu falo muito que nós temos que ser maestras, a gente que dá o tom. Essa questão de cultura realmente é a base de qualquer empresa, porque senão ela vai subindo e, de repente, quando falta, né, um tripé, falta um dos valores, tudo cai. A questão dos combinados, né? O quão é importante. Essa gestão às claras, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer porque não foi avisado, não foi comunicado. E treinamento. Sim. O quão é importante a gente treinar o time, né? Realmente falar o que a gente deseja, né? Como deve ser feito e ensinar. Então, isso é muito gostoso, eu fico muito feliz, né? Porque, de fato, assim, é só o começo, né? De toda a tua jornada, de tudo que você está construindo, porque a gente sente a solidez, né? A gente sente o quanto a base é forte da tua empresa e o quanto realmente você está aí preparada para todo esse crescimento, né? Para realmente você vir aqui o ano que vem e falar, tá, estou com 700 colaboradores, né? Porque a gente está nessa conquista e construindo cada vez mais. Então, amiga, você está certíssima, exatamente o que a gente fala, o que a gente ensina e o que as empresas precisam. E muitas vezes as empresárias não fazem porque não sabem.
Então, que legal que a gente está aprendendo aqui com você, que realmente está fazendo, está colhendo o resultado, e é exatamente isso que a gente ensina aqui na nossa imersão Gestão Lucrativa, viu, minha amiga? É que às vezes as pessoas acham que é tudo muito óbvio, né? Mas o óbvio tá muito relacionado ao que cada um viveu, né? Você vive num ambiente que tem muitas coisas óbvias naquele mundo social que você vive. Eu vivo outro mundo social, então se a gente não fala o que é óbvio para a gente, fica parecendo que o outro tem que saber previamente, né, até o comportamento social, porque de cada comunidade, cada sociedade, vamos falar até do Brasil, de cada regionalismo, né, existem comportamentos que são mais adequados aqui ou ali. Então, tirar essa coisa de que é óbvio. Não, vamos falar que o óbvio tem que ser dito, falando dessa coisa de cultura, né, de treinamento, de tudo isso. É muito legal. E às vezes chega aqui muitas alunas empresárias e perguntam assim, Tati, como eu consigo realmente um bom colaborador? Como eu consigo contratar uma pessoa maravilhosa para trabalhar na minha empresa? Eu falo, olha, primeiro que eu acho que não existe. Por mais que você contrate da concorrência, por mais que você procure uma pessoa que tenha capacidade técnica, que tenha o conhecimento técnico, ela ainda não sabe quais são os valores da tua empresa, não sabe qual é a cultura da tua empresa. Então, você precisa treinar, depois você precisa delegar, depois você precisa comunicar, depois você precisa liderar, dar um feedback bem objetivo para que aí sim ela possa começar a performar. Então, tem muitas pessoas, muitas empresárias que acham que chega tudo pronto e não chega. De repente, essa pessoa era uma excelente, era maravilhosa na concorrência, mas na tua empresa você precisa sim treinar, né? Você precisa ensinar como é que a banda toca. Grazi, sempre aqui no nosso podcast, né, o nome já diz, pode lapidar, né? A gente tem aqui como ancoragem o diamante. O que você entrega de presente, de diamante, para a nossa audiência? Tanto para essa mulherada linda que está nos ouvindo, tantas mulheres que estão nos vendo também. Escrevam aí, a gente adora ler os comentários. O que você pode dar assim, de néctar das deusas? Olha, gente, o que eu fiz na minha carreira de empreendedorismo foi esse primeiro diamante, segundo diamante, terceiro diamante. É um presente mesmo. Vamos lá, eu acho que o primeiro diamante, eu acho que a gente tem que organizar nosso tempo, né? O que eu quero fazer e realmente organização do tempo. Não dá para ser tudo, não dá para viver no Instagram o dia inteiro, a rede social desvia muita gente do nosso objetivo. Então, se você tem um objetivo claro, pare e pense, eu quero mesmo isso? Se eu quero, organize o tempo. E segundo, qualificação, né? Eu não cheguei aqui só à toa. Eu leio muitos livros de administração, eu participei de vários treinamentos, sou qualificada, estudei em várias universidades, fiz vários cursos. O Sebrae, para quem é micro e pequeno empreendedor, tem muitos cursos de administração, de finanças, de vendas, de treinamento de equipe, de processo seletivo, de RH. Tem várias outras instituições que oferecem isso. Tem o EBEM, vem para a Tati, agora já quando você já sai do tamanho pequeno, né? A próxima escola é o EBEM. Tem que buscar a qualificação. A gente não vai conseguir transformar o nosso negócio só com o que está na nossa cabeça. E eu acho que o terceiro é acreditar em você, né? Eu acho que essa coisa da intuição, que a gente está falando tanto, né? Se você, óbvio, não tem uma ideia e fica sozinha, não, porque às vezes a gente acha que a ideia sozinha é incrível. Compartilha para as pessoas validarem, porque a gente fica tão, às vezes, apaixonado pela ideia e já existe um negócio concorrente parecido, ou você não vai ter habilidade para poder tocar aquele negócio, ou não vai ter o tempo, porque empreender é o tempo todo. Eu acho que quem diz que desliga no final de semana não é verdade. A gente trabalha tanto, você acabou de falar, está vendo um filme e está pensando, né? Tá visitando uma loja, você está pensando na sua empresa. Então, analisar esses 3 pontos. Primeiro, o primeiro que eu falei foi... Perdi. Gestão de tempo. E como que eu falo isso aqui na escola? Eu falo, né, que nós, mulheres, por conta da economia do cuidado, né, por a gente ter toda essa ordenação, geralmente, de casa, filhos, parceiros, pais idosos, doentes, né, o autocuidado, o que acontece? A gente precisa aprender a ser alta performance. Sim. Então, a gente tem que dedicar 70% do nosso tempo, porque é importante. 20% para apagar incêndio, que é urgente, e 10% é o circunstancial. São os ladrões de tempo, que é o cafezinho que não estava planejado, é aquela visita na tua loja, de repente, da pessoa que chega do nada, quero ver a Grazi, de repente, é as mídias digitais. Então, é muito sobre isso, sabe? A importância participar da de gente... um monte de evento que, de repente, não tem nada a ver com o que você vai com propósito. É o que eu falo muito aqui para as nossas alunas. Falo, gente, esse evento, ele vai te trazer ROI? Você vai vender mais? Não. Então, para quê? Mais um? Tati, quero entrar nesse evento como patrocinadora.
vai te trazer vendas? Ah, eu acho que não, brand. Falei, gente, mas quanto você já fez de branding? Sim. Sabe? Então, a gente precisa ser inteligente em relação a isso, né? A questão também, Gra, que você Qualificação. falou, é brilhante. A questão da qualificação, o quanto realmente você estudar, né, com pessoas que já fizeram um caminho e que tem muito para te oferecer, e a gente não tem tanto tempo. Então, por isso que a gente faz pequenas imersões. Sim. Então, a gente ensina aí 16 matérias em 2 dias, que é uma formação, de fato, para mulheres empresárias. E o terceiro ponto que você citou? Que foi... Me perdi. Me perdi. Eu falei 3 coisas. Eu falei o tempo, falei da questão da meta, de não, contar para os outros o que você está fazendo, que as pessoas às vezes acham que tem uma ideia brilhante, e aquilo, um monte de gente já sabe daquilo. Você sabe o que acontece, Gra? Muitas vezes a gente se apaixona pelo nosso negócio. Sim. E muitas vezes a gente é tão apaixonada pelo nosso negócio, a gente não consegue enxergar mais nada. E às vezes não é um bom negócio. Exato. Então é muito linda essa questão Compartilhar. da colaboração, do compartilhamento, do co-criar. Gente, eu sei que esse podcast foi muito emocionante, amiga. Você realmente tem que vir aqui. A gente vai ter uma imersão de um dia só, chamado Gestão de Cultura. Quero que você venha aqui para colaborar, para dar uma palestra aqui para as nossas alunas, É um prazer. como você aplica, né, nesse mercado. Desejo cada vez mais sucesso. Eu sei que você tem um sonho muito grande, né? Te acompanho e estou sempre por aqui. Então, o que você precisar, a gente está sempre à disposição para você brilhar cada vez mais. Te espero também no Conexão. Faremos o Conexão, um grande evento para mulheres empresárias, né? Para pequenas, médias, e teremos também as grandes empresárias sempre colaborando, contribuindo, fazendo. Vai ser um grande evento de network, vai ser super dinâmico, vai ser algo, enfim, você sabe... Eu quero estar lá, adoro esses eventos que a Tati faz Conexão Daima, é incrível. Obrigada, amiga. Obrigada pelo espaço. Parabéns por tudo que você está fazendo. Gratidão a Deus e ao universo por a gente ser amiga. A gente troca muita informação uma com a outra. Um prazer estar aqui. Parabéns pelo canal. Que vocês possam seguir muito essa mulher. Ela tem muito para ensinar. Eba, vamos juntas e bora lapidar, né? Bora lapidar, pessoal. Muito bom. Se você gostou, você comenta, você compartilha. E eu te vejo no próximo episódio.